Shalom, shalom, meu santo, minha santa, a paz de Cristo. Aqui é teu irmão em Cristo, pastor Eduardo França. Você está no meu canal, o Profeta dos Aflitos. Você está aflito por alguma coisa? Estou eu aqui para poder ser útil para a sua vida, poder te ajudar em alguma parte. E hoje eu queria te trazer algo sobre 3 coisas que você deve fazer quando tiver uma paralisia do sono. Você já no meio do teu sono, já acordou assustado, o teu sono, ou você sonhou com algo e no meio do sonho você acordou e ficou meio paralisado? Então, eu tenho algo para passar para você, né? Porque milhares de pessoas têm enfrentado batalhas terríveis durante a noite. Sabemos que o inimigo, ele trabalha também nesse período, ele não para de trabalhar, né? Eles querem nos atingir de qualquer forma. Então essas pessoas, elas não conseguem se mover e clamar por ajuda. Enquanto estão dormindo, às vezes sente uma pressão no peito, ou uma mão segurando o seu pescoço, ou a sufocando. Há também aquelas que sentem que estão saindo do seu próprio corpo e flutuando por cima da cama. Então, você já teve essa sensação de alguém estar tentando te sufocar, você dormindo? Você já sonhou com pessoas atirando em você com armas de fogo? Você já teve um sonho de cachorro tentando te morder, pessoas te perseguindo e você caindo de um grande abismo? Ou caindo dentro de um mar, de um rio, né? Então, essa mensagem é para você esclarecedora e tem algo aqui que pode te ajudar. 3 coisas que você deve fazer quando acontecer essa situação na sua vida. Mas antes, eu te peço sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, nos ajude e também dando o seu joinha, que vai nos ajudar. Amém? O que poderia ser uma cena assustadora de um filme de terror, infelizmente é a realidade na vida de muita gente. Todas essas experiências são conhecidas como paralisia do sono. E é sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo. E eu vou te mostrar esse fenômeno que é físico ou espiritual. E dizer o que você pode fazer para vencer uma paralisia quando ela acontecer com você. Paralisia do sono é uma condição em que o cérebro desperta enquanto os músculos continuam dormentes. Isso faz com que a pessoa tenha consciência da sua situação e do que se passa ao seu redor, embora não consiga se mexer. É só quem já passou por uma situação dessa sabe o quanto ela é desesperadora e pode causar pânico, angústias e até falta de ar. A paralisia do sono costuma causar muitas dúvidas e discussões. Alguns dizem que ela tem origem física, enquanto os outros acreditam que sua origem é somente espiritual. Porém, eu acredito que há um equilíbrio nisso aí, porque tem casos que realmente são físicos. Há muitos outros que têm a ver com as batalhas espirituais, sim. Vamos falar primeiramente sobre a questão científica da paralisia do sono. Por que ela acontece? Esse distúrbio costuma acontecer enquanto a pessoa está começando a dormir ou acordando durante a fase mais pesada do seu sono. Conhecida como REM, nessa fase os sonhos são bastante reais e o nível de atividade cerebral é parecido como de quando estivesse acordado. Quando dormimos, o cérebro ativa algumas funções motoras do nosso corpo para evitar que a gente se movimente muito durante a noite, principalmente quando estamos sonhando. Isso é bom, porque senão poderíamos nos machucar ou correr risco, como acontece com os sonâmbulos, por exemplo. Então, enquanto estamos dormindo, o nosso corpo para de se movimentar, mas o coração, os músculos responsáveis pela respiração continuam funcionando. Só que algumas vezes o nosso cérebro desperta antes do movimento dos músculos, e isso faz com que o corpo continue paralisado, mesmo quando já estamos acordados. É nesse momento que a paralisia se torna muito angustiante, porque a pessoa pode imaginar que está morrendo ou ficará nessa situação para sempre. E agora que nós já falamos sobre a questão física da paralisia do sono, vamos à questão espiritual. É muito importante que você entenda que essa situação é tão real quanto a primeira, porém muito mais perigosa se não estivermos em comunhão com Deus.
Para começarmos, eu quero falar sobre o Salmo de numeral 91, que é um dos mais conhecidos e mais lidos salmos escritos por Davi. E tem um trecho que ele diz assim: você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, e nem peste que move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Que está inserido em Salmo 91, versículos 5 e 6. O Salmo 91 fala de algumas estratégias contra a nossa vida. O pavor da noite são os ataques psicológicos causados pelo inimigo. E você pode estar se perguntando: mas pastor, isso acontece com um cristão também? Claro que sim. Sim, acontece. Quantas vezes você já teve algum pesadelo terrível enquanto dormia? Mas Davi também fala que aquele que teme a Deus não precisa ter medo, pois ele pode repreender todo aquele ataque pelo sangue de Jesus. Antes de me converter, eu me envolvi no ocultismo por um tempo. Aleluia, por causa da minha família, me levava, nesses rituais, levava nas festas. E quando eu conheci Jesus, passei a estudar a palavra de Deus. Então o inimigo ficou muito furioso, porque sabia que havia me perdido e começou a me atacar enquanto eu dormia. Quase todas as noites eu tinha pesadelos, e que ele me pegava pelo pescoço e me enforcava. E quando eu despertava, eu não conseguia me mexer. Era terrível, irmãos. Eu sonhei muito com o falecido meu pai. Porque quando meu pai veio a óbito, veio a falecer, eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos, mas eu lembro até hoje. Eu via, como fosse o espírito do meu pai lá no meu quarto. Mas depois que eu conheci a palavra, eu vi que eram demônios, Eram demônios que me atacavam, parecido com meu pai, para que talvez eu pudesse seguir os mesmos caminhos do meu pai, que não foi um caminho com Deus. Aleluia. Então, Deus ele me ensinou na caminhada a usar a autoridade que existe no nome de Jesus. Daí eu orava e clamava pelo sangue de Cristo, e o diabo parava de me atacar. E foi ali que eu entendi que estava passando por uma batalha espiritual durante a minha noite de sono. Depois desse versículo do Salmo 91, fala de um segundo tipo de ataque, o que é de peste, o que se move sorrateiramente nas trevas. E essa, meus irmãos, costuma atingir o nosso corpo. Você já reparou que a maioria das doenças costuma piorar à noite? E mais, eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que acordam machucadas e com dores pelo corpo. Certa vez uma pessoa, ela me pediu uma ajuda e me mandou uma mensagem me contando que ela sonhava que estava lutando contra o diabo, que quando acordava estava cheia de marcas pelo seu corpo. Isso mostra que uma batalha espiritual é algo muito sério, irmãos. E aí essa pessoa me contou que seus pais sempre o levavam para um terreiro de Umbanda quando ela era criança. Então eu disse para aquela pessoa que ela precisava da libertação, e que isso aconteceria se ela se entregasse totalmente sua vida para Jesus e passasse a usar a autoridade que o Senhor deu a ela através do Espírito Santo para expulsar os demônios que estavam tirando a sua paz. A grande verdade é que o mundo espiritual tem muito poder sobre o mundo físico, e o nosso sono é um dos alvos favoritos de Satanás. Por isso que você vê que pessoas no sono acontece muita coisa, uma batalha muito grande, e tem pessoas que não têm o costume de orar antes de dormir, então é pior ainda mais, que fica como se fosse portas abertas para que o inimigo ataque, Aí você pode dizer: mas Deus não está me guardando. Mas Deus quer que você ore, Deus quer que você clame, A grande verdade é que nós temos que entender isso, Lá em Tiago capítulo 4 está escrito assim: submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então creia nessa promessa e nunca se esqueça que o poder de Deus é muito maior do que o do inimigo, tá bom? Agora eu vou te mostrar 3 atitudes que você deve tomar quando tiver a paralisia do sono. A primeira: mantenha-se a calma. Eu sei que pode parecer impossível manter a calma diante de uma situação tão desesperadora quanto a paralisia do sono, mas devemos crer que o Senhor cuida de nós
em todos os momentos, até quando estamos dormindo. Jesus disse que o mundo teremos aflições, mas ele venceu o mundo. E por isso precisamos ter coragem e bom ânimo, porque com a ajuda dele nós também iremos vencer. Olha o que a Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e as súplicas e com ações de graças, apresentei os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Você pode criar o hábito de orar por tudo e todo momento. E quando estiver passando por uma paralisia do sono, você estará preparado e não irá se desesperar. A promessa é de que o medo não vai entrar no seu coração, porque a paz de Deus vai protegê-la. Bem? Então a segunda coisa que você deve fazer, a adorar a Deus. Outra coisa importante que eu preciso te dizer: quando você passar por uma experiência de paralisia do sono ou ter algum pesadelo, comece a adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque a adoração é na adoração que os demônios vão embora. Eles não suportam quando o Filho de Deus adora o Senhor de todo o teu coração. A Bíblia, existe um exemplo muito claro disso. Quando o rei Saul era atormentado por demônios, ele só conseguia ficar em paz quando Davi cantava os salmos, tocando a sua harpa. Lá está inserido em 1 Samuel 16, 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, o espírito maligno deixava. Existe muita gente sofrendo hoje em dia, porque não conhece o poder de Jesus e tem sobre o maligno. Eles não sabem que nenhum mal físico ou espiritual pode ser maior do que a presença de Deus. Então, quando você perceber que está passando por uma paralisia do sono, cante um louvor que você conheça, mesmo que mentalmente. Por isso vai trazer calma e paz no seu coração, e aos poucos você irá se superar. E a terceira atitude que você tem que tomar numa paralisia do sono: descanse no Senhor. Você sabe que Davi começou o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Porque quando Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém, ele construiu um tabernáculo para ela. Ele amava tanto estar na presença do Senhor que ia para o tabernáculo 7 vezes ao dia. E não era à toa que ele nunca perdia uma guerra e Israel era tão próspero. Aí quando o sol se punha, fazia uma sombra nas asas do querubim na arca da aliança, e Davi se deitava bem ali e acabava dormindo. E por isso que ele disse: a sombra do Onipotente descansará. Davi não podia tocar na arca da aliança, senão morreria. Mas o simples fato de estar perto dela já o fazia com que ele se sentia protegido contra qualquer mal. Então, meus irmãos, eu quero dizer que você também pode dormir à sombra do Onipotente. Hoje a arca da aliança, mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz, Deus se faz presente em nossos corações através do Espírito Santo. E com isso, se você clamar pelo cuidado dele antes de ir, você também descansará debaixo da proteção do Senhor. E os anjos do Senhor te guardarão de todo ataque espiritual. E para nós concluirmos, seja por questões físicas, neurológicas ou espirituais, a paralisia do sono é, sem sombra de dúvida, uma das experiências mais aterrorizantes que alguém pode experimentar. E por essa situação, pode ser menos traumatizante se você conseguir manter a calma, adorando ao Senhor e crendo que a tua vitória já é a sua. Lembre-se que Deus nunca permite que seus filhos passem por dificuldades no mundo físico ou espiritual maior do que ele pode suportar. Por isso que ele diz na Bíblia: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não os permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, lhe sobrevirá um escape para que possa suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Por isso, se você tem por uma experiência de paralisia do sono, não se desespere, porque o Senhor nosso Deus sempre estará à sua disposição para te ajudar e te amparará. Basta que você peça ajuda a Ele. Não há demônio, não há alucinação,
ou força da mente que resista ao poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você gostou, peça a sua inscrição e dá o seu like. E se você está passando por insônia, deixa no comentário o seu pedido de oração, que eu estarei apresentando a Deus a sua causa e o seu sono, e eu creio que você vai dormir em paz. Grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.